a partir do 4. NVI, estou na NVI, tá? 1 Samuel 17, a partir do 4. Vamos juntos? Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze também. Tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Na RA ele diz: hoje eu afronto. Diga afronta. Diga mais forte, afronta. É isso que o diabo vem fazer. O diabo vem afrontar. Olha para cá. O diabo vem intimidar. O diabo vem resistir. Jesus disse que tem casta de demônio que só sai com jejum e com oração. O apóstolo Paulo diz: resistir ao diabo. E ele? Resistir ao diabo. Esse é o papel do diabo. Golias nessa história aponta para o diabo. Você sabe que as características aqui de Golias apontam para o diabo. Ele estava todo vestido de bronze. Bronze na Bíblia aponta para a condenação. Eu já preguei a respeito disso. É isso que o diabo vem te fazer toda hora. Ele vem te desqualificar, ele vem falar que você não é capaz, ele vem te afrontar, ele vem te intimidar e ele vem te deixar com medo. Alguém está comigo aqui nessa noite? Mas hoje todo demônio vai cair no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra no início desse jejum. Talvez vai ser o melhor jejum da minha vida que eu vou desfrutar. Sabe por quê? O Senhor falou comigo: esse é um jejum de fazermos batalha e guerra espiritual. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque nós temos colocado alvos diante do Senhor. Nós temos colocado, o Senhor tem falado no nosso coração que Ele vai nos tirar do lugar e vai nos levar para a terra prometida. Mas ainda tem coisas que não têm acontecido. Então, se Deus deu uma palavra, a gente está indo conforme a palavra, mas não está acontecendo, é por quê? É porque ainda tem demônio segurando. Todo demônio vai cair nesse jejum em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Erga suas mãos. Senhor, nós liberamos esse ambiente aqui. Essa é uma noite profética. Coisas vão acontecer aqui. Aqui nessa casa, nessa noite, pessoas serão liberadas. As mentes serão liberadas. Os corações serão liberados. Células serão liberadas. Famílias serão liberadas. O teu mover será liberado no nosso tempo. Não haverá nenhuma resistência que irá prevalecer contra nós. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que tem afrontado as tropas de Israel? Nós vamos no nome do Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus tem falado comigo. Deus tem falado muito comigo a respeito disso. O apóstolo Pedro, na primeira epístola dele, não precisa abrir, fala que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Sabe, meus irmãos, nós damos muita ênfase na graça de Deus, nós damos muita ênfase no amor de Deus, nós damos toda a nossa ênfase na mensagem do Evangelho. Quantos dizem amém? Mas é verdade, a verdade é que enquanto a gente está aqui nesse mundo, o diabo tem preparado ciladas para nós. Infelizmente tem alguns filhos que às vezes vão e caem nas ciladas. Se o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, ele está falando que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, é porque às vezes eu e você nos colocamos numa posição de que o diabo vai e nos traga. Aí você fala assim: Mateus, o diabo vai me tragar por quê? Porque eu estou em pecado?
Se eu falar para você que o diabo vai te tragar porque você pecou, o diabo vai tragar todo mundo aqui. Porque aquele que diz que não peca já está mentindo. Mas deixa eu te lembrar da boa notícia. O sangue de Jesus já foi aplicado sobre você. Quando o diabo ele olha para você, ele vê uma marca. Você já ouviu aquelas histórias de macumbeiro? Quem que já ouviu história de macumbeiro, pai de santo? Toda vez é as mesmas histórias. É um negócio assim, faz a macumba pro cara do Zezinho. Aí chega lá, faz a macumba, o Zezinho morre. Faz a macumba pro Joãozinho. Faz a macumba pro Joãozinho, bota a boca dele no sapo, morre. Faz a macumba lá na casa do Zé. Chega lá no Zé. Volta lá e avisa ele que aquela casa não dá para entrar. Porque aquela casa tem sangue na porta. Tem uma marca sobre a sua fronte. O céu reconhece quem você é. Você é blindado. Você é guardado. Você é amado pelo Senhor. Mas quando que o diabo vem? O diabo vem na nossa mente. O diabo vem e ele só nos pega quando a gente permite. Porque ele mesmo não pode nos tocar. Então só se na nossa mente. E essa semana, quantos estão ligados no 21 dias aí, diga amém. Cutuca o seu irmão e pergunta, você está conectado? Você está conectado no jejum? Você precisa estar conectado nesse tempo de jejum. Veja, o diabo ele não tem mais autoridade legal para nos tocar. Ele não pode mais nos tocar. Mas às vezes a gente vai e te pede para ele nos tocar. Como? Crendo nas mentiras estabelecidas por ele. E a gente viu essa semana toda que o exército de Israel, que Saul, que todo mundo aqui nessa história que a gente acabou de ler, estava intimidado, estava com medo, estavam dando legalidade para o diabo. Por quê? Porque tinham acreditado na mentira do diabo. Quantos aqui querem crer na mentira do diabo? Diga amém. Quantos aqui querem ser cheios da verdade e da graça do Senhor? Então sabe qual é a percepção que Deus falou comigo no começo desse jejum? Eu nem sabia que ia falar de Davi, nem sabia que ia falar dessas paradas todas. Que o Senhor vai quebrar castas de demônios no nosso meio. O que está te segurando? Essa é a minha pergunta para você. Presta atenção, não conversa agora não. Você já desligou o seu celular? Você já colocou no modo avião? Já colocou? Sim ou não? Sim ou não? Quantos já colocaram? Faz assim com a cabecinha para eu ver. Amém? Amém? Quem não colocou, faz assim, que eu já vou tacar em você. Amém? Então coloca, irmã Julie, por favor. Aleluia. É brincadeira, né? A líder me afronta aqui, me afrontou. Nas tropas de Israel. Ô Senhor. Ô Deus, vigia. Toma conta aí, filho. Você que está atrás da câmera, vigia. Então veja. Que diabo que está te resistindo nesse tempo? Que demônio que tem te segurado? Que demônio que tem te segurado? Deus já liberou uma palavra na sua célula. Você sente que as circunstâncias estão alinhadas. O mover profético está lá. Na reunião tem glória de Deus. As coisas acontecem, mas o LT não vem. E você clama, e você vai, e você não sei o que e tal. E você vai, investe numa pessoa, daqui a pouco ela vai e desvia. Investe numa outra pessoa, investe numa pessoa, daqui a pouco ela vai e desanima. Aí você vem para cá. Tem algo segurando. Vai soltar no nome de Jesus. Nós vamos ser daqui 2 semanas. Quantos ficaram realmente animados com esse culto que vai ter pais e filhos? Diga amém. Está lotado aqui, vai ser muito louco. A gente depois vai te dar explicações. Mas às vezes você já ora pelo seu pai e pela sua mãe. Tem gente aqui que ora pelo pai e pela mãe 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nada acontece. Você fala assim, meu Deus, já estou até desistindo. Sabe quem está segurando o seu pai e a sua mãe? Sabe quem está segurando seu irmão? Sabe quem está segurando? Satanás, Ra-Satã, tem demônio, tem algema lá. Tá algemado, tá debaixo de pesos malignos. Mas eu sinto que nós vamos decretar uma palavra de liberdade aqui nessa noite. O Senhor Jesus, ele chegou quando ele estava lá em Nazaré, abriu o livro de Isaías, e ele abriu na passagem que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos. E você sabe, meu irmão, que é muito privilégio. Essa semana eu falei disso. Na antiga aliança, na época da lei, a medida do Espírito Santo era liberada em pequenas partes. Dentro desse contexto aqui, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, quando Samuel o ungiu, o Espírito teve que sair de Saul. Por quê? Porque só podia ter um rei ungido. Já parou para pensar nisso?
Imagina se toda vez que alguém clamasse para ser cheio do Espírito Santo, aí o Espírito Santo tem que falar, hoje eu vou ficar no Robert ou na Esté? Quem que eu escolho aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a Esté clama mais e fala, Robert, fica vazio aí um pouquinho. Já imaginou uma coisa dessa? Na velha aliança só podia ter um rei. Na velha aliança tinha escola de profetas, porque só podia ter alguns que profetizavam. Na velha aliança, para ser sacerdote, aquele que entrava na casa de Deus, irmãos, é bom estar na casa de Deus aqui demais. Me arrebentei aqui no louvor de chorar, recebi do Espírito Santo. É bom estar em casa, é bom entrar na presença, é bom habitar onde eu nasci para habitar. Mas você imagina que agonia, Josué fora, vendo Moisés entrar, mas ele não podia entrar, porque a glória de Deus estava reservada só para Moisés. Você imagina a agonia, você não nasceu na família de levita, você não nasceu na família escolhida, o sumo sacerdote está lá entrando, está habitando, mas você não pode entrar. Só tinha alguns sacerdotes, só tinham alguns profetas e só tinha um rei. Mas hoje, meu Deus do céu, Deus libera essa tríplice unção, todas para você. Está tudo disponível para você. E quando eu sei que eu sou rei, eu sei que eu posso subjugar todo o demônio que está chegando diante de mim. Eu via hoje no louvor aqui, o Senhor me falava, eu estou coroando o meu povo aqui. E você sabe que a coroa é um sinônimo de autoridade. Se você tem pedido autoridade, o Senhor está te revestindo de autoridade. Você vai chegar e o diabo vai sair. Você vai pisar e você vai conquistar. Tem célula aqui que está travada já faz 3, 4, 5 meses que não tem anfitrião. Eu tenho uma palavra para liberar. Vai e pisa na casa, que aonde você botar a planta dos seus pés, você vai possuir. O demônio vai sair no nome de Jesus. A célula está lá, o negócio está travado, está fazendo aqui reunião no prédio da igreja. Deus vai... Sabe por quê? É porque você acha que é natural, que os irmãos não querem abrir a casa. Não são os irmãos, é uma potestade que está segurando. Mas vai sair nesse jejum no nome de Jesus. Não vai ter nada, nada pode nos prevalecer. Nada pode. Aleluia, isso é poderoso. Se você para pensar, só quero fazer um parênteses aqui na vida de José. Quantos amam a vida de José? A partir de Gênesis 37 começa a falar a história de José. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você já parou para pensar na agonia de Jacó, quando soube que o filho tinha morrido? Mas Mateus, José não morreu, mas para ele José morreu. Porque José foi levar comida para os irmãos. Quantos são comigo? Os irmãos tinham inveja dele, venderam ele, pegaram a túnica dele, mataram o animal, mancharam a túnica com o sangue do animal, voltaram para o pai e falaram por quê? Pai, achamos essa túnica aqui. Você reconhece? O pai falou, ai meu Deus, essa túnica foi eu que dei para José. Meu filho morreu. Você imagina a crise de Jacó? Você imagina o desespero de Jacó? Você imagina ele, a Bíblia fala que ele ficou por muito tempo amargurado, por muito tempo triste, porque José era o filho da sua velhice, então ele o amava, é isso que a palavra de Deus diz, que ele o amava com todas as suas forças, porque era o filho da sua velhice. Daqui a pouco você tem todo o seu prazer, e aí ele morre. E é interessante que a gente sabe, porque a gente lê a Bíblia lá em 5 minutos, e quando você chega lá nos capítulos 40, 41, você vai ver que num estralar de dedos, alguém está me acompanhando aqui? José está lá na cadeia, mas aí Faraó fala, sobe para cá. Sobe para cá, José. A gente sabe da história, mas sabe quanto tempo demorou? 13 anos. Como foram esses 13 anos para Jacó? 13 anos achando que o filho dele tinha morrido. Mas de repente os irmãos vão buscar comida no Egito. E eles voltam e falam, pai, José está vivo. Você imagina da alegria de Jacó? Você imagina da alegria de Jacó indo para o Egito ver José? Tem alguém que está me acompanhando aqui, meus irmãos? Deixa eu te falar. Sabe o que é? O que você está falando dessa história, Mateus? Vou te falar uma coisa. Sabe por que a gente pode se alegrar? Porque a gente já sabe qual é o fim da história para o diabo e para os seus anjos. Quando a gente abre lá no livro de Apocalipse, a gente vê que o diabo e os seus anjos vão ser lançados no lago de enxofre e vão ficar lá para sempre. E não tem nenhum demônio que pode nos resistir. Talvez se a gente não soubesse o final da história, a gente ia ficar tribulado, sim ou não? Vai soltar ou não vai soltar meu pai? O irmão daqui, minha cela, desendemonia ou não desendemonia? O fulano aqui que eu estou caminhando, o que acontece? Essa resistência maligna, resiste, porque está chegando a hora que o Senhor vai colocar ele por debaixo dos seus pés.
A Bíblia fala que o Senhor, depois de fazer expiação pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, depois que Ele ascendeu aos céus, Ele sentou-se à direita do Pai. Diga, Ele sentou. Aguardando que os seus inimigos sejam colocados por debaixo dos seus pés. E sabe qual que é? O Senhor vai nos surpreender nesse jejum. Tem um mover de ressurreição que já está acontecendo entre nós. Eu estou começando a sentir um cheiro de ressurreição no nosso meio. Eu estou começando a sentir um cheiro de irmãos que estavam desviados e estão voltando para casa. Eu estou começando a sentir um cheiro de avivamento que Deus está liberando. Lázaro, ei, vem Lázaro, porque tem demônio que está te segurando aí dentro, mas basta uma palavra minha. José, você está aí no calabouço, mas sobe para cá, essa cadeia vai cair agora, sobe para cá porque eu estou ordenando agora. Oh, eu estou animado demais, aleluia. Não vai prevalecer. Qual que é o demônio que tem te resistido? Golias vem, ele grita na sua cara. Ei! Hoje eu afronto você. Hoje eu afronto a sua cela. Hoje eu afronto a sua família. Sinto aqui no meu espírito, tem irmãos que estão desempregados faz tempo. Você está clamando, você acha que Deus quer que você fique em casa na ociosidade? Deus quer liberar abundância e prosperidade para você. Aleluia, eu amei esse texto que o Guerra leu aqui. Saudando o irmão, sabendo que ele andava na prosperidade. Mas tem irmão que ainda está vivendo uma vida de miséria, sabe por quê? Porque o diabo está te pegando, está te escravizando. Vai cair essa potestade. Fala para o seu irmão aí, vai cair. Vai sair. Você crê, meus irmãos? Porque nós estamos prestes a viver o maior avivamento que os radicais vide já viveram. E você sabe que no meu coração eu não tenho a expectativa de que depois desse jejum nunca mais vai ter demônio. Porque vai ser a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. A Bíblia fala que Jesus falou assim, ó. Quando um demônio sai da casa que ele estava habitando, ele vai para os lugares áridos. Quem já leu essa passagem aqui? Ele vai para os lugares áridos. E depois, se ele voltar e encontrar a casa vazia, o que ele faz? Chama mais 7, volta e entra. Mas sabe o que é o interessante desse texto? Que a Bíblia fala que ele vai para os lugares áridos e não encontra descanso. Porque o diabo não consegue descansar. Só eu e você conseguimos assentar. Só eu e você podemos sentar. E sabe como que a gente vence o diabo? Sentado. Na posição de governo. Ah, meu Jesus amado. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Então o diabo, ele não descansa não, ele fica, ele vai, ele volta, ele vem, ele vai, mas é só pedrada na cara que ele toma. É só funda de Davi que ele toma na testa e cai, aí toma na testa e cai, aí toma na testa e cai, toma na testa e cai. Tem demônio de imoralidade sexual que vai cair no nosso meio nesses 21 dias. Nós estávamos orando entre os discipuladores essa semana, Deus me deu uma percepção clara. Irmãos escravos da imoralidade sexual, irmãos e irmãs, escravo da prostituição, escravo da pornografia, escravo, você não consegue sair. Sabe por que você não consegue sair? Porque você está amarrado. Mas vai soltar. Vai soltar. Você crê nisso? Seu amém devia estar um pouco mais forte. Você crê nessa verdade? Amém, meu irmão? Amém, 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 amém. E você sabe que eu queria compartilhar hoje que quem derrota Golias é Davi. É Davi. Quem derruba o gigante é Davi. É Davi que derruba o gigante. E você sabe que eu preguei para você alguns sábados atrás, que quando o anjo chega em José, ele chega em José e fala: ei José, filho de... Por quê? Porque o Messias seria descendente de Davi. E você sabe que Davi é um tipo de Cristo. Algumas figuras, alguns personagens do Antigo Testamento estão lá para a gente enxergar Jesus. Você sabia disso? O Velho Testamento hoje a gente lê para procurar Jesus. Procurar Jesus. Então quando a gente chega lá na história de José, o que a gente está procurando lá? Jesus. E José é Jesus. Sim ou não, meus irmãos? José é Jesus. A Bíblia dá algumas coincidências de que José era parecido com Jesus. A Bíblia fala que José sabia que ele era muito... E Jesus ouviu que ele era muito amado. Parecido, sim ou não? José vem da mesma raiz que Jesus. É Yosef,
no original aramaico, Yosef. Então, da mesma forma que José, a raiz é Yosef, Jesus, a raiz também é Yosef. José é um tipo de Jesus. A Bíblia fala que José foi vendido por um irmão que chamava Judá. E Jesus foi traído por Judas. Eita, alguém está me acompanhando aqui? E quando ele foi vendido por moedas de prata, José. E quando Judas entregou Jesus, ele recebeu o quê? Moeda de? Quantos estão me entendendo? Assim como José é um tipo de Cristo, Davi também é. E a palavra que o Senhor falou comigo hoje, nessa tarde aqui, é Davi que vai derrubar o gigante na nossa vida. Quantos estão acompanhando aqui? Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? É verdade, nós temos que ter o coração de Davi. Nós vamos buscar ser igual a Davi. Quando nós olhamos para Davi, o pastor Wilson tem falado isso, que Davi tinha um espírito correto. Davi sabia que ele tinha sido chamado. Davi tinha um olhar correto. Davi tinha um coração correto. Quantos estão me acompanhando aqui? Mas a verdade é que tantas vezes eu e você somos igual Eliabe, cheio de medo. É ou não é, meus irmãos? Tantas vezes eu e você somos como Saul, que olha para o gigante que está na nossa frente. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? E não vê saída, não vê escapatória. Tem hora que você mesmo está sem fé para nada. O irmão, esses dias eu estava com ele falou, pelo amor de Deus, me ajuda a sair do buraco, porque eu mesmo não consigo sair do buraco. Eu mesmo estou cheio de medo, eu mesmo estou cheio de insegurança. Mas eu vou falar algo para você, Davi que vai na nossa frente. Hoje nós só podemos derrubar o gigante, porque nós fomos inseridos dentro do filho de Davi. Diga para o seu irmão, você foi revestido de Cristo. Meu Deus, eu quero rapidamente falar 6 características. Quantas, irmãos? Mas é rápido mesmo, 6 características do porquê que Davi aponta para Jesus. Primeiro, Davi nasceu em Belém. Projeta para mim. 1 Samuel 17, 2. Olha o que diz. Davi era filho de Jessé, o efrateu da onde, meus irmãos? Belém de Judá. Davi nasceu em Belém. Sabe quem mais nasceu em Belém, meus irmãos? Vai lá para Mateus 2:4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, onde, meus irmãos? Em Belém. Davi é Cristo. Sabe quem que vai derrubar o gigante? Davi. Segundo, a palavra Davi no aramaico, no original, é David, que significa amado. E lá em Mateus 3, no verso 16, diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz do céu diz, vamos ler juntos, este é o meu filho, fala com raiva, amado, de quem me agrado. Davi, desde que ele nasceu, tinha uma identidade impressa nele, amado, era porque Deus estava falando assim, Davi é Jesus. Quantos estão comigo aqui? Terceiro, a Bíblia diz que Davi foi ungido com óleo no meio dos seus irmãos. Olha o que diz lá em 1 Samuel 16, 13. Quantos são uma palavra de Deus? Quantos estão firmes no plano Bíblia aí? Se você não está, diga amém pela fé. Quantos estão firmes no plano Bíblia aí? 1 Samuel 16, 13, ungido no meio dos irmãos, olha o que diz, Samuel apanhou o chifre. É interessante, deixa eu só fazer um detalhe aqui, Davi foi ungido com o chifre do carneiro. Para Samuel estar usando um chifre lá, Fê, é porque o carneiro tinha que ter acontecido o que com ele? Ele foi ungido debaixo da morte do carneiro. Hoje você só pode ser ungido porque o Cordeiro de Deus morreu. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Meu Deus. E a partir daquele dia, deixa aí, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Você sabe, a história é louca demais, porque a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé, ele fala, vim aqui com um propósito. Viu Eliabe, ele pensou, nossa, que maluco monstro. Esse é monstro, tem o peitoral do TK, o maluco é brabo. E aí o Espírito Santo já falou para ele, não é esse. Aí vem o próximo, não é esse. Vem o próximo, Samá, não é esse. A Bíblia fala que Jessé foi e mostrou mais 4, mostrou 7.
Aí falou, acabou os filhos. Ele falou, não tem mais nenhum filho não. Tem um lá, então manda chamar. E quando Davi entra, Samuel, eu fico imaginando essa cena. Toda a família reunida. Samuel pega o chifre do azeite. Você consegue imaginar? No meio dos seus irmãos. Imagina que louco, o óleo descendo sobre a cabeça dele. E a família inteira estava assistindo. Ele foi ungido no meio da onde, meus irmãos? No meio dos irmãos. E olha o que diz lá em Hebreus 1 a respeito do Filho de Deus. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Assim como Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, Jesus também recebeu um óleo de alegria no meio dos seus irmãos. O Espírito falou no meu coração, Mateus, você vai desfrutar da época mais feliz da tua vida. Porque assim como Jesus estava debaixo de um óleo de alegria, toda a depressão tem que cair por terra quando nós recebemos. Toda a tristeza tem que cair por terra. Se tem alguém que está perto de você que anda triste, anda depressivo, só de você chegar, a alegria do Senhor vai contagiar essa pessoa. Quer ser sucedido, bem sucedido no evangelismo? Chega feliz no lugar onde você trabalha. Chega feliz, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, o que você tem? Eu fui ungido no meio dos meus companheiros, com óleo de alegria. Assim como o Filho de Deus foi ungido no meio dos companheiros, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. A Bíblia também fala, em Atos 13, 22, que Davi era o homem segundo o coração. Eu vou usar a palavra do Pai. Olha o que diz em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi, o amado como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi. Deus vai te encontrar nesses dias. Deus tem te encontrado nesses dias. Sabe, moço, eu sinto uma palavra para você. Sinto uma palavra. Tem alguns cultos já que eu olho para você e o Espírito fala no meu coração. Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. O Senhor te achou, você estava num momento da sua vida que nem você sabe explicar, de tristeza, de depressão, que você falava, meu Deus, quem vai me tirar disso? Assim como foi com Davi, o Senhor manda te dizer, o Senhor te achou, o Senhor está te ungindo com óleo de alegria, e você será uma bênção para dezenas e para centenas de pessoas nesses dias. Encontrei a Evelyn, encontrei o Pedro, encontrei a Esther, encontrei você. O Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Deus nos escolhe, Ele nos encontra. E foi isso que aconteceu com Davi. Encontrei Davi, homem segundo o meu, diga comigo. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí a gente fica orando para ser como Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Mas só teve um que foi homem segundo o coração de Deus. Só teve um. Olha o que diz lá em João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê. O que, meus irmãos? Diga mais forte, o que vê quem fazer? Porque o que o pai faz, o filho também faz. Nós queremos ser igual a Davi, mas sabe quem na verdade é Davi? Jesus é igual a Davi, porque ele é o único que é o homem segundo o coração de Deus. Lá em Colossenses 1,15, para testificar ainda mais essa palavra, diz que Ele, diga Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Eu já falei para você que Davi nasceu em Belém, diga Belém. Davi sabia que era amado, diga amado. Ungido com óleo em meio a seus irmãos. E por último eu falei que ele é o homem segundo o coração do Pai. Tudo isso eu estou te mostrando que Davi é um tipo do quê, meus irmãos? De quem? De Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Mas a palavra também nos mostra que assim como Cristo foi desprezado, Davi também foi desprezado. 1 Samuel 17:41, olha o que diz. Enquanto isso, o filisteu, quem era esse filisteu? Golias, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Quê? Você? Viu que era só um rapaz. Eu conheço a tua mocidade. Aleluia. Eu conheço a idade dele. Alguém está comigo aqui na pergunta que eu respondi? Ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E olha o que diz a respeito de Jesus lá em João 1:45.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? É a mesma pergunta que Golias olha para Davi e fala: hã? Nazaré? Da mesma maneira que Davi foi desprezado, Jesus também foi desprezado. Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Você veio nesse culto para ver o Filho de Deus. Você veio nesse culto para ser tocado pelo Filho de Davi. 6, para encerrar. Vem banda, que hoje eu quero orar para quebrar o pau aqui com esses capeta que está nos afrontando. Eu só quis te provar que Davi conversou, olhou para o lado, agora volta. Eu só quis te mostrar que Davi é um tipo de... Fala mais alto, vem comigo. Davi é um tipo de... Davi é um tipo de Cristo. E sabe por que todas as potestades, as muralhas, as resistências, nesse dia vão cair? Sabe por que nesse jejum o Senhor tem separado um tempo de triunfo para nós? Sabe por que nós vamos prosperar e prevalecer como igreja nesses dias, meus irmãos? Porque Davi, que é Jesus, vai tirar todas as algemas. Eu vejo no meu espírito cadeias sendo quebradas na mente aqui. Cadeias sendo quebradas na mente de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você é ruim demais. Uau. Não mantenha a conexão. Será que você pode só manter aqui comigo? Eu sinto aqui, inclusive, os irmãos são sempre tão honrosos na hora da palavra, mas eu sinto ter irmão que está disperso, está ali. Sabe por quê? Porque tem algo para quebrar na tua vida e o diabo toda vez. É que nem no encontro, quando tem aquele bagulho que não acontece, é porque o diabo está segurando. Mas o Senhor nos liberou uma palavra nesse tempo. Davi vai derrubar o gigante. Vamos ler juntos 1 Samuel 17, 45 para encerrar? Olha o que diz. Davi, porém, disse ao filisteu, disse a Golias: vem comigo em bandinha, vem comigo, santos. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Tem alguém comigo aqui nessa casa? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, desafiou. Hoje mesmo, ó a palavra profética para nós aqui. Pega, líder de célula, pega você. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E abacás, tem demônio que ele fica toda hora indo e voltando na sua vida, porque quando ele cai, você não corta a cabeça, tem que aniquilar. Nessa noite a vitória vai ser completa. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha, sabe de quem que é a batalha? Não é nossa. A nossa posição nesse jejum é de assentar e comer, é de assentar e descansar, sentar e desfrutar, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Essa parte aqui é a mais louca. Quando eu comecei a ler hoje na minha casa, eu comecei a chorar, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi. Esse correu para a linha de batalha. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente era igual Eliabe e Saul. Nós estávamos mortos, nós estávamos cheios de medo. Mas o Senhor Jesus, Ele entrou na frente no campo de batalha. Ele foi na nossa frente, a gente estava lá, sem esperança, desacreditado. O Senhor Jesus entra na frente, como um desprezado, como um rejeitado, como alguém que ninguém dava nada para Ele. A Bíblia fala que Ele deu a sua vida. Ninguém matou Ele não, Ele deu a sua vida. Ele foi em direção a Golias por nós.
tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele, rabacalabacaia, caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Se você quiser, fica de pé. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhou a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Feche os seus olhos.